eu assisti a palestra do Alain. Ah, assistiu? E muito bom, né? Nossa, Muito bom. ele é um Alain Maia, conhecedor Alain profundo de Maia. Francisco, né? Pena que perdeu o pedacinho inicial, que nós perdemos É, o tem uma pedacinho falha inicial, mesmo, tem uma logo no falha. início. Mas deu para a gente pegar Deu. o que ele estava querendo Excelente, dizer, né? excelente, Muito muito bom, bom, né? Ah, foi muito ótimo. bom. Francisco, a gente chega a chorar, né? Eu cheguei a chorar Nossa, aquele dia que ele falou de Francisco de ele é um Assis. profundo estudioso de Francisco de Assis. Emocionou. Ele é um Olha, Sim, profundo muito bom, muito estudioso, bom, muito muito bom, dedicado. muito. E, meus irmãos, está chegando aqui no nosso horário, hoje, dia 25 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Já estamos, né, acreditamos que tenhamos hoje mais uma próxima aula para encerrarmos os nossos estudos. Nós estamos estudando o capítulo que trata de Lei de Justiça, Amor e Caridade, Paulo e Estevão, né? Então, esse livro maravilhoso, o Guilherme tem nos ajudado muito a compreender uma série de coisas e só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, nesse momento em que estamos aqui reunidos, com uma família que somos, nos apoiando, sempre buscando espalhar o nosso amor, sempre fazendo as nossas preces por todos, né? Buscando nos melhorar cada vez mais. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o médico das almas, a Bezerra de Menezes, aos Espíritos Amigos, a Francisco de Assis, por tudo que temos recebido desse Pai amado, desse Mestre querido. E também pedir ao Senhor que proteja, abençoe os nossos irmãos lá do Sul, que se encontram em dificuldades, e o Senhor possa ter piedade desses irmãos. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto, a nos envolver, a nos auxiliar, vamos continuar nossa caminhada, fazendo aquilo que o Senhor vem nos ensinando e colocando em prática, acima de tudo, o seu Evangelho. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui o nosso estudo na página 202. Diz assim o companheiro: historicamente, o ser humano vive em busca do prazer como meta para a vida. E não há nada errado nisso. A questão é como e onde estamos buscando o prazer. Na aliança entre ciência e religião, baseado nos ensinamentos do Espírito Emmanuel e do médio Divaldo Franco, em conexão com as pesquisas sobre a neurofisiologia do prazer, concluímos que não há paz e felicidade maior do que a prática da caridade, conforme Jesus nos ensinou. O Divino Mestre nos disse: a felicidade não é deste mundo. Realmente, a verdadeira felicidade ainda não predomina na Terra, por estarmos sujeitos às vicissitudes da matéria e das nossas limitações intelectuais e morais. Mas nem por isso deixamos de ter momentos de real felicidade, como em mundos mais adiantados, onde o bem predomina sempre. Para isso, basta sair de si, destruir o esquife do personalismo egoístico e ir ao encontro do teu próximo, vivendo fraternalmente como irmãos em humanidade, no aconchego dos braços de Deus. Então, ele fala aqui sobre a questão da busca pelo prazer, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que os espíritas condenam, né? O prazer, a diversão. Não, o espiritismo não condena nada. Nada disso, ou melhor, o espiritismo não condena nada. Nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos. Agora, a questão é como o sujeito busca o prazer. É isso que o Espiritismo chama a nossa atenção. E não é chamar a nossa atenção dizendo que o Espiritismo busca o prazer, porque o prazer é errado, porque o prazer leva à destruição da sociedade, como o povo gosta de fazer esses discursos. Não. A questão é a seguinte: como é que eu busco alguma coisa
Porque se eu buscar aquilo de forma equivocada, eu posso ser prejudicada. É isso que a doutrina veio chamar a nossa atenção. Porque o sujeito que eu fazer isso, que eu fazer aquilo, isso é pecado, isso é coisa do demônio, isso é coisa da dissolução, né? É fim dos tempos. Não, não é isso. É como você busca alguma coisa, tá? Porque se você buscar alguma coisa de forma equivocada, você será o primeiro a ser prejudicado. Entendeu? Esse que é o detalhe. Então, por exemplo, tem companheiros, eu estava até pensando sobre isso, que a gente está aqui, eu venho pensando aqui em começar um novo trabalho voltado para a questão da dependência química, né? Nós vamos ter o nosso painel, que vai começar aí, mas eu gostaria de fazer um trabalho anual sobre isso, não toda semana, mas uma vez por mês, alertando para o perigo das drogas. Porque muitas vezes as pessoas buscam a droga porque ela sente necessário, ela quer ter um prazer. Como o povo diz por aí, um barato, né? Ela quer ter um prazer a mais. Ela quer, sei lá, se sentir melhor, mais animada, porque muitas vezes a pessoa está passando por um processo de depressão, né? Já vimos isso, falamos sobre isso até essa semana. Então, ela vai buscar o uso da droga, seja lá maconha, cocaína, o que for, da bebida, o álcool, para ter um prazer maior e, de repente, esquecer a dor pela qual ela está passando. Ela quer ter alguns minutos de ilusão, de, sei lá, para poder amenizar o sofrimento dela. Então, o Espiritismo diz assim, a questão é como ele colocou aqui, ó, a questão é como e onde estamos buscando prazer. É verdade, ao usar, de repente, uma certa droga, ele poderá sentir algum prazer, algum prazer, poderá, mas será momentâneo, muito momentâneo, e persistindo nessa situação, daqui a pouco, esse prazer se tornará o quê? Um grande problema para ele. Se tornará um grande problema para ele, porque poderá se tornar um viciado. Então, aquele prazer, daqui a pouco vai virar o quê? Um tormento. Um tormento a mais. Então, a doutrina não proíbe nada, até porque nós já somos seres capazes, já temos bastante esclarecimento para saber o que é bom e o que não é bom para a gente. Alguém aqui, ou pessoas que a gente conheça, não sabem os malefícios da droga, não conhecem, desconhecem totalmente do mundo que a gente vive hoje. Dá para encontrar alguém, né? Eu acho que fica até muito difícil você encontrar alguém que não saiba ou os malefícios que a droga causa, a dependência, né? Está aí pelas ruas da nossa frente, a hora que você quiser. Então é isso aqui. Onde estamos buscando prazer? É isso que a gente tem que prestar atenção. E o que ele diz aqui, ó, nós podemos ter momentos de real felicidade, né? Como em mundos mais adiantados, onde o bem predomina sempre. Para isso, basta sair de si, destruir o esquife do personalismo egoístico, ir ao encontro do teu próximo, vivendo fraternalmente como irmãos em humanidade do aconchego dos braços de Deus. Também falamos sobre isso essa semana, né? Falamos sobre, lembra, sobre o cansaço, né? Quando a gente fazia um trabalho, quando a gente faz um trabalho bom, um trabalho voltado para o bem, mesmo estando fisicamente cansado, o prazer que isso nos traz, né? Um grande prazer. E não é um prazer que vai se tornar amanhã um tormento, como o uso da droga, que te traz um prazer momentâneo, mas que amanhã vai te trazer um tormento. Esse outro prazer, não. Esse outro prazer vai ficar com você. Toda vez que você lembrar daquele momento,
você vai sentir aquela alegria, aquele prazer de ter participado de algo bom, de algo grande, né? E ele depois vai dizer aqui, Paulo de Tarso experimentou algo semelhante quando preso em Corinto, atirado ao fundo de uma enxóvia úmida. Enxóvia quer dizer cela úmida, atado ao tronco do suplício. Suportou a flagelação de 39 açoites, de 39 chicotadas. Porque naquela época era assim, você era condenado a tomar 40 chicotadas, por exemplo, mas eles não podiam dar, mas era 40. Então eles davam 40 menos 1, 39, para não passar a ideia de que ele era cruel, tá? Então, se era 40, não passava disso. Suportou a flagelação dos 39 açoites quando ocorre um fenômeno de grande significação espiritual. E é isso que eu trouxe aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Então, ele estava preso, né, lá numa cela úmida, sofrendo todo tipo de suplício. Então, diz aqui, ó, grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Quer dizer, foram visitá-lo do cárcere, né? Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Apesar de ter sido açoitado, ele estava em paz. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas, quer dizer, as chicotadas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Então, batiam nele e, ao mesmo tempo, o insultavam e eram irônicos com ele. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a seus filhos, depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas da conquista de si mesmo. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, os debates que, às vezes, né, ele mantinha com os companheiros, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos. Depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas, né, submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais, em meio a dores chicotadas, ele não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração. E somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se, bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Então, gente, vejam a que ponto ele chegou, a certeza de que ele tinha feito tudo o que precisava fazer. Esse trecho está escrito no capítulo As Epístolas, quem quiser anotar aí, né? As Epístolas. Então, ele aqui, ele, apesar de estar jogado numa cela suja e úmida, apesar de ter sido chicoteado, de ter sido insultado, ironizado, ele estava em paz, gozando da verdadeira
felicidade. Aquela felicidade que ninguém rouba, aquela alegria que não vai te trazer tormentos, né? A certeza de que ele estava em paz com a consciência dele. Então, nesse momento, ele, apesar de tudo ser difícil, ele está gozando da verdadeira felicidade. Ele está. Ali não havia mais o homem, porque, como ele fala no início, ele era muito combativo, né? Combativo com os companheiros. Ali não. Ali ele está aceitando aquilo que está passando naquele momento, porque ele sabe que ele não está só, que Jesus está ao lado dele. Então ele não se desespera, né? Aí aqui ele diz assim: até que estudamos os conceitos e virtudes que integram a lei de justiça, amor e caridade. Veremos a seguir o que nos motivou a adotar o título Paulo Estevão para esse capítulo, porque esse capítulo é da lei de justiça, amor e caridade, e depois vem Paulo Estevão. Por que ele incluiu o nome Paulo Estevão no início do capítulo? Aí ele diz assim: pensarmos atos da vida do apóstolo dos gentios, relacionados a essa lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade, nos pareceu algo tanto parco, devido, quer dizer, pequeno, devido à grandiosidade do apostolado paulino. Todavia, destacaremos a relação entre Paulo e Estevão como símbolo do cumprimento da lei em estudo. Certa feita, tivemos a oportunidade de assistir à palestra A Contribuição de Emmanuel para o Estudo e a Prática do Evangelho de Jesus, proferida por Saulo César Ribeiro, coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, editado pela Federação Espírita Brasileira, na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Na palestra, Saulo afirmou que o ensinamento, que é Saulo, é o Saulo César Ribeiro. Ele afirmou que o ensinamento bíblico mais comentado pelo Espírito Emmanuel é: amai os vossos inimigos. Em verdade, amar a Deus e ao próximo não era novidade para os povos daquela época. Por quê? Porque desde os profetas, desde a época dos profetas, eles falam sobre isso. A gente vai encontrar no Antigo Testamento essa orientação. Amai os vossos... oh, meu Deus. A gente vai encontrar essa frase, né? Amai os vossos inimigos. Então, a gente vai encontrar isso. Não foi Jesus que falou pela primeira vez, tá? Então, o ensinamento bíblico mais comentado pelo Espírito Emmanuel é: amar os vossos inimigos. Em verdade, amar a Deus e ao próximo não era novidade, tá? Para os povos daquela época. Entretanto, Jesus veio cumpri-la e ampliá-la. Que a gente fala, né? É preciso amar a Deus assim. Primeiro devemos amar a Deus e depois amar o nosso próximo. Precisamos amar. A gente fala, né? Fala muito. Mas será que a gente faz verdadeiramente isso? Então, por isso que ele está dizendo aqui: esse ensinamento bíblico mais comentado é amar os vossos inimigos. Tá? Mais comentado por Emmanuel, é esse. Em verdade, amar a Deus e ao próximo não era novidade, como não é novidade hoje para a gente. Entretanto, Jesus veio cumpri-la e ampliá-la. Aí está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 45. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que o mundo diz. Dizia antes Jesus e continua dizendo hoje. Continua dizendo hoje. Amarás o teu próximo, demonstrando que o teu próximo é aquele que está dentro da sua família, dentro da sua casa, seus amigos íntimos. Odiarás o teu inimigo. Isso é o que nós encontramos nos mundos capitalistas, comunistas, imperialistas, em todas as ideologias, inclusive dentro dos grupos religiosos. A gente também encontra isso. Porque se não encontrasse, a gente não veria grupos religiosos atacando templos de outras religiões. A gente não vê? É.
pessoas que se dizem religiosas destruindo templos de religiões espiritualistas, como da Umbanda, do Candomblé. A gente não vê? De vez em quando está aí na televisão, a gente vê, está aí na televisão. O templo tal, assim, de Umbanda foi atacado, foi destruído. Outro dia, estava passando agora acho que era da Globo News, era uma moça que mora, se eu não me engano, em Vila Isabel ou Tijuca. Acho que é na Tijuca. Um centro espírita. Eu aqui a minha lanterna, que eu fui tirar. Pera um instantinho. Deixa eu botar ela aqui. Ela está toda ruinzinha. Agora ela se foi de vez. Um centro espírita aqui na Tijuca. Não é no interior do Brasil, não. Na Tijuca. Reclamando que quase todas as vezes que elas têm as reuniões deles, eles tocam os atabaques deles, dançam, cantam, né? E quando eles, às vezes, vão para as ruas, né, ficam ali na porta, como eles estão dentro do tempo, os vizinhos, o que fazem? Atiram fezes de animais na casa, pelo muro, no portão, no muro. Muitas vezes chamam a polícia e pintam bordão lá. Isso não é aqui na Tijuca. Na Tijuca. Entendeu? Então, ela falando isso, que eles pegam fezes e jogam dentro do terreno, e é numa rua muito conhecida da Tijuca. Não é lá na favela, não. Uma rua, não sei se vocês viram, passou na televisão. Então, o pessoal da Casa Espírita, estava fazendo um protesto na rua, com cartazes, né? Pedindo que as pessoas não fizessem isso. Porque quando algum vizinho dá uma festa, que às vezes a pessoa dá festa com música alta, até tarde da noite, eles não incomodam, não chamam a polícia para reclamar de barulho, nada disso. Mas o pessoal lá faz isso. Joga fezes de animais pelo muro na casa espírita. E são pessoas religiosas, muitas deles, que vai à missa todo domingo, que vai ao culto todo domingo. Isso quando não tacam fogo, e nós já vimos isso, né? Invadem à noite o templo, quebram tudo, tacam fogo, apedrejam as pessoas na rua. Uma vez chegaram a apedrejar uma menina de 12, 13 anos, que ela estava passando na rua com a roupa lá, no centro. E são pessoas que se dizem o quê? Religiosas. Então, elas falam isso lá, com certeza, na hora que estão fazendo a cerimônia religiosa delas, elas falam desse ensinamento. Jesus falou que precisamos amar o nosso próximo, amar os inimigos. Mas a atitude é totalmente contrária daquilo que Jesus falou. Então, é o que ele diz aqui. Na época, antes de Jesus, conhecia-se isso, conhecia, e hoje também, mas coloca em prática? Não. Então, aqui, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então, não adianta, porque está lá, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como está lá, podemos até encontrar isso em alguma passagem lá da Bíblia, mas hoje muitas pessoas ainda falam isso. Mas Jesus disse, não é assim. Aí, amai os vossos inimigos é a grande novidade que Jesus legou para a redenção humana. Talvez por isso Emmanuel tenha comentado essa passagem somente no Evangelho de Mateus, 22 vezes. Então, Emmanuel, no Evangelho de Mateus, quando ele faz a análise do Evangelho de Mateus, ele citou essa passagem, amai os vossos inimigos, 22 vezes. Tá? Entretanto, com a possibilidade que as palavras nos dão de brincar com os textos, propomos acrescentar mais um comentário nessa lista. O benfeitor espiritual de Chico Xavier escreveu um comentário a mais,
que não integra as obras da coleção Fonte Viva. Ele está falando da coleção Fonte Viva, né? Que é o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. Então, ele está dizendo que ele vai acrescentar aqui mais um comentário que não integra essas obras que eu citei agora. Na verdade, ou qualquer outra obra de exegese espiritual. Na verdade, foge do padrão de breves comentários, como Emmanuel geralmente utiliza. O que vamos propor contém mais de 400 páginas. Se algum dia alguém nos pedir, isso aqui é muito importante, se algum dia alguém nos pedir para resumir grande ensinamento do livro Paulo Estevão em uma frase, não titubearemos em dizer: amai os vossos inimigos. O próprio título nos sugere isso. Paulo Estevão. Reconciliação entre verdugo e vítima. Amai os vossos inimigos. Porque Saulo viu em Estevão seu grande inimigo. Estevão não por parte de Estevão, que desde o início viu em Paulo e Saulo um amigo, mas Saulo viu em Estevão um grande adversário. E um adversário, podemos chamar assim, político. Político. Na realidade, foi o que Saulo viu em Estevão, um adversário político. Não um adversário religioso, alguém que viria para destruir a religião judaica. Não. Tanto é que ele tentou trazer Saulo para o lado dele, com o conhecimento que ele sabia que Saulo tinha. Ele sabia que Saulo era bom. Ele sabia que tudo que Saulo falava era verdadeiro. Tanto é que ele queria Saulo como companheiro dele no templo. Seriam duas forças poderosas, entendeu? Para galgar os degraus do poder. Quando Saulo não aceita, na cabeça dele desequilibrada, ele pensa o quê? Esse cara pode ser meu adversário. Ele pode jogar uma sombra sobre mim. Essa foi a preocupação de Paulo. Saulo pode jogar uma sombra sobre mim, tirar o meu brilho. As pessoas vão ouvir a palavra de Estevão, e ele sabia que era uma palavra balizada, e se desinteressarão de ouvir a minha palavra. Foi por isso. Foi por isso. Sabe quando você tem dois políticos concorrendo a uma vaga, ou no Senado, e um tem que destruir o outro, para que o povo possa escolher um e botar o seu voto? Foi isso aí. Não foi adversário religioso, não. Tanto é que desde o início, quando ele viu Saulo fazer o primeiro discurso, ele disse assim: eu quero esse cara do meu lado. Essa foi a primeira ideia dele. Quando Estevão não aceitou, ele disse: opa, acreditando, porque na cabeça dele, Estevão queria o quê? Também ascender, crescer. Também. Ele imaginou que Estevão tinha ambições, entendeu? De ser um grande profeta, de ser um grande palestrador. Isso que apareceu na cabeça dele. Então, se Estevão, na cabeça dele, ele imaginava, poderia jogar uma sombra sobre ele, o que Estevão virou? Inimigo. Inimigo. Já que não se une a mim, é meu adversário. E o que eu faço com o meu adversário? Eu destruo. Essa é a grande ideia. Então, eles aqui, alguns questionarão o porquê dessa afirmação. Transcrevemos algumas passagens do livro que responderão. Em breves notícias, o autor espiritual, Emmanuel, né, aponta os obstáculos. Breves notícias é um pequeno livro. Acho que é um livro. Aponta os objetivos da obra Paulo Estevão. Trazer aos encarnados alguma coisa da tradição espiritual,
sobre a tarefa confiada a Paulo de Tarso, reconhecendo o esforço humilde do apóstolo dos gentios, pois não poderia chegar onde chegou sozinho, em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não haveria Paulo. Sem Estevão não haveria Paulo, porque Saulo, sem Estevão, continuaria a vida dele. Casaria com Abigail, né? Casaria com Abigail. Que o que foi que o separou? Foi quando ele descobriu que ela era irmã de Estevão. Caso contrário, ele seguiria a trajetória dele, que estava indo muito bem, obrigado. Muito bem. Consideramos Gesiel, que era o nome verdadeiro de Estevão, um verdadeiro anjo, mesmo antes do seu contato com a doutrina de Jesus. Quem lê os capítulos iniciais de Paulo Estevão, vê toda a vida dele, junto ao pai, junto da irmã, né? Toda a vida que ele levava era de um homem moralizado, seguidor das suas obrigações, em relação não só às questões materiais, como em relação à religião, né? Em verdade, estudando a primeira parte do livro Paulo Estevão, encontramos 3 almas de elevada envergadura espiritual. A mãe do primeiro mártir do cristianismo, a mãe de Gesiel e de Abigail, não o pai. Que o pai, né, a gente sabe o que o pai dele fez, né? Onde desandou toda a coisa. A mãe do primeiro mártir do cristianismo, a mãe de Saulo, era alma com alto grau de amadurecimento moral, que exemplificou a devoção e a fé em Deus no cumprimento dos seus desígnios. Preparou a terra no coração dos filhos amados, segundo a tradição judaica, para receber mais tarde a semente do evangelho do Senhor Jesus. Tanto é que as almas generosas e prestativas, mansas e pacificadoras, Estevão e Abigail, seus irmãos, não tiveram dificuldades em aceitar e viver de imediato a mensagem de Jesus. Assim que entraram em contato com o evangelho, os dois abraçaram o evangelho. Entretanto, Joquebed, pai da família, não se encontrava na mesma condição. Após passar dura provação nas relações sociais, onde foi convidado a resignar-se diante das agressões injustas por rebeldia, foi prestar queixa ao questor providencial Licínio Minúcio, mesmo sendo orientado pelos amigos espirituais, pela inspiração do filho Gesiel, a não seguir adiante com a queixa. Não deu ouvido às advertências e terminou com a sua propriedade confiscada. Então, ele foi reclamar lá que ele tinha sido injustiçado, quando todo mundo tinha dito, deixa para lá, aceita, ignora. Mas ele foi, acabou tendo a propriedade confiscada, aí ele tacou fogo numa outra propriedade, e quando ele taca fogo, um amigo do filho dele, de Estevão, que trabalhava nessa propriedade, morreu queimado, e aí a coisa toda debandou, e toda a família foi punida. Foram os 3 presos, né? Os 3 presos. Em conversa com o irmão, Abigail demonstra sua mansuetude e fé, apresentando a figura materna como esteio moral da família, inspirando-se no seu exemplo para se fortalecerem diante dos desafios vindouros. O que ele vai citar aqui está no capítulo Lágrimas e Sacrifícios, tá? Do capítulo do livro Paulo Estevão, Lágrimas e Sacrifícios. Aí diz assim, né, Abigail, não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, iluminava nossa casa. Lembra-te, sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é lavrador, e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos da sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então, ela coloca ali, né, que eles teriam que aceitar as coisas que acontecem. Como a gente tem que aceitar muitas vezes, né? As coisas acontecem, o que a gente vai fazer?
tem que aceitar, tem que ter fé no futuro. E não se rebelar como ele se rebelou e cometer um ato muito mais grave, que foi matar uma pessoa e acabou levando na sua loucura o filho e a filha para a prisão. Com orgulho ferido, ele vai falar aqui sobre o pai do Estevão, né? Com orgulho ferido, o velho Joquidebe Ben Jared, que era o nome dele, cego pelo desejo de vingança, ateia fogo na propriedade de Licínio Minúcio, que era o homem, né, que o puniu tomando, confiscando as terras dele. E ele, revoltado, foi lá e tacou fogo nas terras do homem. O autor do crime é descoberto. Alguém viu ele tacando fogo. Preso, o autor do crime é descoberto, preso e morto. Estevão é enviado como escravo, porque o pai dele apanha até que morre. Estevão é enviado como escravo para trabalhos forçados. E Abigail fica só no mundo. Ela, depois, alguém foi lá interferir e acabaram soltando ela. E ela ficou sozinha. Mas aí ela foi recolhida por uma família amiga e vai ser amparada por Zacarias e Ruth. Nesse trecho, temos a primeira demonstração da necessidade de amarmos os nossos inimigos. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas também não devemos nos acomodar diante das injustiças. Apresentar outra face ao agressor é dar-lhe outra proposta que não seja violência. O verdadeiro pacificador nunca é passivo diante das injustiças. Lembra que nós falamos sobre isso do Damélia Rodrigues, quando ela diz o verdadeiro pacificador é aquele, né, que estabelece a paz dentro de si e a estabiliza, tá? E a estabiliza. Não é buscar a vingança, que vingança nunca foi boa conselheira para ninguém. Perdoa, sabe? Não retribua o mal com o mal. Não é na história da humanidade. Toda história que tem esse viés, a gente sabe que acaba mal. Alguém já viu alguma história de vingança que acaba bem? Eu nunca vi. Pode levar tempo, mas um dia o problema se instala. E ele diz aqui, Gesiel e Abigail já possuíam os tesouros da benevolência, da indulgência, para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tanto que Gesiel auxiliou no combate ao incêndio da propriedade do questor Licínio, agressor da sua família, provocado pelo próprio pai. Ele foi lá ajudar a apagar o fogo que o pai dele tinha colocado. Cumpriu o mandamento de amar aquele que nos persegue. Porque esse homem tinha tomado as terras dele. Mas quando ele viu o terreno pegando fogo, até antes de saber que foi o pai dele, ele foi lá ajudar a apagar o fogo da propriedade do homem que tinha confiscado as propriedades dele, sem saber que tinha sido o pai. Ele podia dizer, não, vou lá não, ajudar não. Esse cara confiscou as nossas propriedades, nos colocou no olho da rua, nos deu um prazo, se não me engano, de 24 horas para a gente ir embora, largar tudo. E se dane que queime tudo. Não. Ele foi lá ajudar a apagar o fogo. Mal sabia que tinha sido o pai dele que tinha colocado, né? Cumpriu o mandamento de amar aqueles que nos perseguem. Ambos se sensibilizam diante do ódio e incompreensão do mundo, mas não se revoltam diante dos desígnios de Deus. Eles não se revoltaram quando perderam as terras. Logicamente que não ficaram felizes, mas não se revoltaram. Quando Gesiel é libertado pelo procônsul Sérgio Paulo e se torna colaborador da Casa do Caminho, depois que ele chega a Jerusalém, Simão Pedro, a Casa do Caminho de Simão Pedro, célula primeira dos trabalhos do cristianismo primitivo, ele adota o nome de Estevão para se guardar do passado e até para não comprometer o procônsul Sérgio Paulo, porque ele era considerado um criminoso político. Estevão era considerado um criminoso político, porque atentou contra a propriedade de um romano. Quer dizer, foi o pai dele, mas não interessava.
né? Toda a família se tornava culpada. Então, ele, pelo pai ter atentado contra uma propriedade romana, toda a família se torna criminosa política. E quando o procônsul o solta, se alguém descobre que o procônsul libertou um criminoso político, criminoso político que significava ser uma ameaça ao imperador Roma, o procônsul seria punido por estar em fuga a um criminoso político. E ele, o procônsul, teve que preencher um documento dizendo que o Gesiel morreu de uma doença no barco e o corpo foi jogado ao mar. Então, o procônsul, como era a maior autoridade no barco, no navio, ele preenche o relatório, porque ele estava levando um criminoso político. Esse criminoso político não chegou ao seu destino, então ele fez um documento relatando, né, como se faz em todo barco. Não tem aquela diário de bordo? O capitão anotou lá, o fulano de tal morreu aqui no barco de doença, porque Gesiel ficou muito doente. E o procônsul assinou embaixo, ratificando a morte dele. Documento oficial, que era uma mentira. Então, se esse procônsul descobre que ele está vivo, esse procônsul seria responsabilizado. E Roma não perdoava. Não perdoava. Então, quando ele chega a Jerusalém, ele é orientado, muda de nome, para você se proteger, porque se souberem que você está vivo, vão vir buscá-lo, e você vai comprometer alguém que te beneficiou, que era o procônsul. Por isso que ele adota um outro nome, Estevão, para se guardar do passado. O núcleo cristão de Jerusalém é mais um exemplo de Jesus para a vivência do mandamento amar os que vos odeiam. A primeira casa máter do cristianismo nascente, centro diretor dos demais templos cristãos da época, ergueu-se em Jerusalém. A mesma cidade que crucificou Jesus foi escolhida por ele para receber a pujança dos labores apostólicos como símbolo do perdão ao que nos fazem algum mal por ainda não nos compreenderem. Vamos pensar uma coisa. Quem gritou solta Barrabás e mata Jesus não foram os romanos, foram os judeus, não é? Quem pediu a prisão de Jesus foram os judeus. Quem crucificou foram os judeus. Então, muitos daqueles pobres, maltrapilhos, doentes, também pediram a morte de Jesus. Muitos deles até foram comprados. Essas coisas que não acontecem hoje, sabe? Quando alguém muito influente, no caso o pessoal do templo, chama o povo ali da rua, ó, te dou aqui um dinheirinho, vai ali e vota no fulano de tal, né? Ou vai ali e vai lá para o meio do povo e grita assim, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, essas coisas que hoje não tem, a gente sabe que não tem, naquela época tinha. Então, muitos daquela classe pobre aceitou uma moedinha ali para poder gritar Barrabás, Barrabás. Porque aí, né, o romano olhou, nossa, que multidão gritando Barrabás. Esses mesmos, depois, na miséria, que continuavam na miséria, iam bater na porta da casa do caminho para pedir uma muda de roupa, um prato de comida, um atendimento médico, entendeu? Para ter onde ficar, porque perdeu tudo. Que aquele que deu a moedinha para ele e gritava Barrabás, por o mesmo tamanho, cobrou a dívida que ele tinha. E como ele não tinha dinheiro para pagar, o cara botou ele na rua. E foi nessa cidade que Jesus escolheu para que os discípulos construíssem a casa do caminho, para atender a muitos daqueles que o colocaram na cruz, que o injuriaram, em troca, muitas vezes, de um subornozinho ali. Ou em troca de ouvirem o canto da serpente, né? Que era também coisa que hoje não existe.
alguém subir no palanque e ficar falando que aquele não presta, que eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou sensacional, e a pessoa fica magnetizada por aquele, né? Naquela época tinha essas coisas. Então, Jesus escolheu essa cidade para iniciar esse trabalho cristão, verdadeiro trabalho de caridade. Porque até aquela época, até Jesus, não existiam esses trabalhos de verdadeira caridade. A coisa era assim: você é meu amigo, eu te ajudo. E amanhã, quando eu precisar, você me ajuda. Era tomar da cá. Né? Era isso. Agora, essa caridade do fazer sem pedir nada em troca, isso foi Jesus que ensinou. Porque, né? Então, ele diz aqui, e por que Jesus quis ali começasse tudo? Porque aquelas pessoas não compreendiam. Então, ele diz, elas fizeram aquilo porque realmente elas não compreendiam a verdade. Retirado ainda com vida, durante a execução da pena de morte por apedrejamento, condenada pelo juiz do Sinédrio, Saulo de Tarso, após ser reconhecido pela irmã Abigail, quando a irmã grita, é meu irmão, Saulo gela, fica gelado. E o que ele diz? Parem de apedrejar, tirem esse homem daqui e levem lá para o quartinho, lá dos fundos. Porque naquele momento ele disse, alguma coisa não deu certo na minha vida. Alguma coisa não deu certo. Na hora que ela grita, é meu irmão, ele se apavora e pensa, alguma coisa na minha vida foi destruída agora. E aí ele diz, peguem esse homem e levem lá para dentro, enquanto Saulo ainda vive. Ele ainda não tinha morrido. Então, após ser reconhecido pela irmã Abigail, noiva de Saulo, que acompanhava o horrendo espetáculo à distância, e se ela não aceita ir ver, a vida dele também ia continuar uma maravilha. Ele insistiu tanto para que ela fosse assistir o apedrejamento, que ela acabou... Porque ela tinha dito para ele que não queria. Não quero, não vou não. Mas ele insistiu tanto que ela acabou aceitando. Então, Gesiel é levado para uma sala semi-morto, devido às graves lesões pelo apedrejamento, ficando a sós com Saulo e Abigail. Ele entrou dentro da sala com ela e com o Gustavo, trancou a porta e as janelas para ninguém ouvir mais nada, né? Com medo de que a coisa respingasse nele. Qual não foi a surpresa quando a vítima se dirige à irmã diante do verdugo, dizendo: esse capítulo aqui é a morte de Estevão, tá? E aí, Saulo fica surpreso quando vê Estevão falando com a irmã. E Estevão diz assim, morrendo, todo ferido, diante do seu verdugo e da irmã: Cristo os abençoe. Meu Deus! Saulo deve ficar louco, né? Eu mandei apedrejar esse cara, ele está morrendo, e ele está me pedindo para o Cristo que ele acredita me abençoar. Cristo os abençoe. Não tenho. Olha o que aí o Estevão já está sabendo, que ela já falou que o Saulo era noivo dela. E ele diz assim: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E ele fala para a irmã: ser para ele a companheira amorosa e fiel. Gente, a cabeça de Saulo entrou em parafuso. Eu estou mandando matar o homem. E ele está falando para a irmã dele ficar ao meu lado, ser obediente, fiel a mim, e pedindo para Deus me abençoar. Esse cara é louco. Ele não compreende isso. Por isso que lá em cima o autor disse assim: a cidade de Jerusalém foi escolhida por ele, por Jesus, para receber a pujança dos labores apostólicos, como símbolo do perdão aos que nos fazem algum mal, por ainda não nos compreenderem. Saulo não compreendia essas palavras, não compreendia os ensinos de Jesus, não compreendia nada. Não entendia porque porque Estevão estava falando assim para a irmã sobre ele. Mais uma vez, as fibras morais do coração de Estevão o conduzem ao cumprimento da lei
de amar aqueles que nos agridem. Mesmo diante de Saulo, o perseguidor dos cristãos, que humilhou publicamente, sem nunca disfarçar o ódio que tinha contra o Cristo e seus seguidores, principalmente Estevão, e organizou e condenou a pena de morte por apedrejamento como indisfarçável satisfação. Mesmo assim, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, se dirige com sincero sentimento de compaixão sereno ao verdugo cruel, afirmando não ver em Saulo inimigo. Estevão já havia conquistado planos mais altos de evolução. Estava muito acima de Saulo, de todo aquele povo que estava ali. Abigail escutava o irmão com indescritível angústia, pois ainda não conhecia Jesus. Ela não conhecia ainda Jesus. Mesmo diante do quadro horrendo, vendo o irmão amado na situação de profunda dor, decorrente de tão violenta e injustificável agressão, porque ela sabia que o irmão dela era inocente. Então, ela sabia que aquela agressão era injustificada. Ela sabia que o irmão nunca foi uma pessoa violenta, né? E também, ao mesmo tempo, ela estava diante do noivo querido, que era a realização dos seus anseios de mulher. A jovem Abigail, naquele instante, consegue sentir a suavidade do evangelho em seu coração, que seria aprofundado mais adiante, junto a Ananias, mais tarde, né? Quando ela vem conhecer Ananias. A irmã de Estevão não via Saulo como assassino cruel. Era alguém que se equivocou e que merecia compaixão e amor para se curar da cegueira espiritual. Diante das palavras do irmão, diante de Saulo, ela entende, porque ela foi educada dentro da verdadeira religião, dentro da ideia do amor ao próximo, verdadeiro. Então ela percebe, ele se equivocou. É a primeira coisa. Ela não pensa, ele é mau, ele é cruel, ele é um assassino. Ela pensa, ele se equivocou. Mas a cena comovente não tocou Saulo, que estava muito abaixo, né, vibratoriamente, né, dela e de Estevão. Não tocou Saulo para o evangelho. Como sempre ocorre com os corações endurecidos, o jovem tarcense não encontrou meios de continuar o noivado, sabendo que Abigail era irmã do traidor, que ele pensava ser traidor Estevão. Seria uma vergonha perante a sociedade que via o jovem Saulo como continuador das tradições da raça. O amor próprio, o orgulho, né? O orgulho, o amor movimentado por interesses pessoais, né? Ele queria estar lá em cima, né? Por interesses pessoais, sobrepujou o amor verdadeiro. A Abigail, o noivado havia terminado. Nesta cena, percebemos que a irmã de Estevão também vivenciou a lei do amor aos agressores, conforme ensinou Jesus, porque ela não desejou o mal dos agressores, dos assassinos do irmão dela. Como o tempo bem aproveitado é o melhor remédio para superar a mágoa, Saulo revisa os acontecimentos. Ele fica meses e meses, né, revendo tudo aquilo. E decide, mais tarde, retomar o noivado com Abigail. Todavia, a jovem fragilizada por inúmeros golpes emocionais durante a vida estava muito doente, não resistiu e desencarnou. Nesse período, o discípulo de Gamaliel, Saulo, descobre que Abigail havia estudado o Evangelho de Jesus, um ancião chamado Ananias. Após o rompimento do noivado, Saulo, cego pela cólera, arquitetou a vingança e prometeu para si mesmo destruir o discípulo de Jesus, que havia envenenado a mente e o coração da noiva amada com a doutrina do carpinteiro crucificado. Aí ele deseja se vingar novamente. Descobre que Ananias se encontrava em Damasco e se dirige para aquela cidade com um mandato de prisão que acabaria na morte do seguidor de Jesus. Mas o Cristo reservava outro destino para o jovem rabino,
E na estrada para Damasco se apresenta seu mais ativo perseguidor, com a doçura que sempre estendeu, principalmente para aqueles que o ignoram. Mais uma exemplificação de Jesus. Devemos ir com doçura e serenidade ao encontro dos que nos perseguem. Isso aqui é bom de sublinhar, né? Devemos ir com doçura e serenidade ao encontro dos que nos perseguem, mas com a firmeza e resignação daqueles que compreendem que é necessário ser para conduzir outra alma a Deus. Então, é preciso ir com doçura e serenidade ao encontro daqueles que nos perseguem, mas com firmeza e resignação daqueles que compreendem o que é necessário ser para conduzir outra alma a Deus. Saulo fica cego após o contato com Jesus. Acata as orientações do mestre e entra em Damasco. Agora sozinho, se hospeda por 3 dias na pensão de Judas, até receber a visita que lhe daria mais uma lição sobre a necessidade de amar os inimigos, né? Jesus destaca seu discípulo Ananias para curar a cegueira do ex-rabino. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo feroz. Ananias tinha que ir ao encontro de Saulo. Olha aí, ele estava sendo perseguido. E se fosse pego por Saulo, seria morto. Mas Jesus manda ele. Vai lá. Vai lá. Ananias até deu uma relutadazinha. Tem certeza, senhor? Mas Jesus vai e ele vai sem insistir. Após sua conversão ao cristianismo, Saulo se dirige ao deserto para renovar-se diante da nova situação. Trabalha como tecelão junto com o casal Áquila e Prisca, 2 a quem ele tinha ajudado a destruir a vida. Inclusive o pai de Áquila morreu sob tortura por ordem de Saulo, né? Seus novos colegas de trabalho não sabiam da origem do recém-chegado e estranhavam com muita discrição a postura e nobreza do jovem tarsense. Com alegria, Saulo percebe que o casal estudava a doutrina do Cristo. Os 3 juntos formam um núcleo de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, nascendo uma amizade que durará por longo tempo. Não reconhecendo em Saulo a figura do mais terrível perseguidor dos cristãos, Áquila e Prisca, porque ele adota outro nome, ele não diz que é Saulo, né? Áquila e Prisca contam das duras provações e flagelações que o movimento criado pelo juiz do Sinédrio, Saulo, impôs às suas famílias. Saulo recebia com amargura no coração os depoimentos dos novos amigos em Cristo, mas silenciou. Ainda não era o momento para o esclarecimento oportuno. Antes do seu retorno a Jerusalém, Saulo, sinceramente arrependido do seu passado errante, resolve confessar-se aos amigos e se apresenta como ex-perseguidor dos seguidores de Cristo e como aquele que mandou matar o pai de Áquila. Esperava receber duras represálias, mas qual não foi a surpresa quando Áquila se aproxima e o abraça comovidamente. O jovem de Tarso sentia naquele instante que o amigo tecelão representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. O companheiro de Prisca, o esposo de Prisca, que era Áquila, diz: esse é o capítulo do tecelão. E o Áquila, né, que teve o pai morto por causa do Saulo, diz: irmão Saulo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Então, antes, eles estavam separados pelo ódio, pela raiva, porque o Prisca, o Áquila, quando sabe que Saulo mandou prender e espancar o pai, e o pai morreu sob tortura, ele fica cheio de ódio, de raiva de Saulo. Mas ele pega a esposa, que é a Prisca, e foge, porque sabia que se ele também seria preso. A família toda seria presa. Ele foge. Agora que ele, Áquila e Prisca, conhecem o Evangelho, eles sabem agora
que todos nós somos irmãos. Então, eles não podem odiar Saulo, que Saulo é irmão deles. E Jesus ensinou a amar os inimigos. Por isso ele diz agora, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos, Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. Temos todos o mesmo Pai. Estávamos separados antes, e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. E Saulo foi transformado naqueles 3 anos que conviveu ali no deserto com Áquila e Prisca, transformado pelo Evangelho. Áquila e Prisca também demonstraram perdão e amor àquele que os prejudicou. Outro fato que exemplifica a lei do amor, inclusive aos inimigos, é o acolhimento dos apóstolos da Casa do Caminho ao recém-convertido Saulo de Tarso. A mesma comunidade que foi perseguida e agredida pelo ex-doutor. Inclusive, Estevão fazia parte dessa comunidade e foi preso, torturado e morto por Saulo, né? Ela foi perseguida e agredida pelo ex-doutor, que chorou a morte de Estevão. Essa comunidade acolheu o Saulo, demonstrando perdão e amor ensinado por Jesus Cristo. Porque depois ele vai procurar a Casa do Caminho. Mesmo receosos no início, mais esclarecidos e amparados por Pedro, eles decidem aceitar Saulo entre eles. E ele fica um bom tempo lá, entre eles. Nas suas atividades missionárias, Paulo nunca revidou na mesma moeda as agressões e acusações feitas contra a sua pessoa e a Jesus. Mas também nunca deixou de se posicionar contra o mal. Ele nunca revidou com violência contra as agressões feitas a ele e ao Evangelho. Mas ele também... Lembra quando ele fala aqui no início que nós devemos, né, nos manter firmes, né? Que a gente deve se manter firmes. A gente não deve revidar, mas a gente deve se manter firme, né? Exigir que a justiça seja feita. Então, ele fala aqui que ele nunca deixou de se posicionar contra o mal. Não revidou, mas sempre agiu com firmeza na defesa do Evangelho. O que diferencia o medicamento que restabelece a saúde do veneno é a dose. É a dose. Se você souber agir com firmeza, mas dentro da dose certa, você consegue o bem. Agora, se você passa dos limites, aí o remédio pode se tornar um veneno. Paulo usava seu conhecimento e talentos na medida para não ferir o próximo. Ele era firme, mas respeitava as pessoas. Nem mesmo no derradeiro momento de sua vida, quando o soldado romano lhe apresenta a sentença de morte, o convertido de Damasco aceita o testemunho resignado. Diante da situação final, apresenta-se tranquilo e firme, confiante no amparo divino, sem ódio, rancor ou qualquer outro sentimento negativo contra seus agressores. Quando o militar indicado por Tigelino, que era o chefe da guarda, né, para cumprir a execução de Paulo, sente a mão tremer, diante de tão injusta pena, Paulo responde austero, sem hesitar. Aqui é o capítulo O Encontro da Morte. Quem quiser anotar, anota aí. Ao encontro da morte. E Paulo, ao perceber que o soldado está tremendo, porque não vê em Paulo culpa, o Paulo diz para o soldado: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, falando para o soldado, né, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Então, ele tem pena do soldado, porque ele sabe que o soldado não vê nele culpa, mas tem que cumprir a pena, tem que matar o homem inocente.
E ele diz: você é que tem problemas, porque você vai ter que continuar com essa prática sanguinária, obedecendo essas ordens desses homens, né? E finaliza: não tremais, cumpris vosso dever até o fim. Mesmo diante do perigo iminente, Paulo não deixa de vivenciar o evangelho. Admoesta o agressor, quer dizer, chama a atenção do agressor com palavras firmes, buscando despertar seu coração. Apesar da austeridade na fala do convertido de Damasco, percebemos que não pronuncia as palavras para gerar sentimento de culpa. E não está falando aquilo para que o soldado fique com sentimento de culpa pelo que está fazendo, uma culpa destruidora do carrasco, mas o adverte da situação que se encontra e as consequências daquela ação hedionda. Então, ele não está querendo deixar o soldado se sentindo culpado, mas ele está chamando a atenção do soldado que, infelizmente, ele vai continuar numa profissão que mais tarde vai trazer para ele sérios problemas, né? Então, ele adverte para que ele reflita sobre isso. Quem sabe ele poderia um dia, sei lá, deixar essa profissão de lado, né? Refere-se à necessidade de converter sua vida a Deus e compreender o quanto compete a cada discípulo cristão trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Bem-aventurados os perseguidores, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estudamos isso da primícia do reino, né? Capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As lições não param por aqui. Após a morte do corpo físico, Paulo sente o auxílio espiritual conduzindo-o para algum local mais distante. Tinha a sensação branda de alívio reparador, mas sente-se fraco, sem conseguir enxergar, até perceber que alguém se aproxima chamando pelo nome. Convertido de Damasco, reconhece a voz de imediato, de joelhos, com lágrimas nos olhos, chama o ilustre visitante pelo nome. Ananias, Ananias. Aquele que o socorreu quando ele ficou lá naquela pensãozinha, né? E a veneranda entidade responde. Aqui também é o capítulo ao encontro do mestre. E aí Ananias diz assim, sim, sou eu, porque Ananias já tinha desencarnado há muito tempo, ele era bem mais velho que Paulo. Sim, sou eu. Um dia Jesus mandou, olha aqui, ele está relembrando um momento, quando Jesus mandou Ananias ao encontro de Saulo. Sim, sou eu. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, Jesus concedeu-me a dita, quer dizer, a oportunidade de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Então, um dia Jesus mandou Ananias ir lá, tirar a venda dos olhos dele. Agora Jesus novamente convida Ananias para ir até lá, abrir os olhos dele para a contemplação da vida eterna, né? Então, muito linda essa passagem. Na mesma cena, Paulo, espírito desencarnado, percorre todos os lugares terrestres vinculados ao seu coração, acompanhado pela falange de espíritos esclarecidos que vieram recepcioná-lo, encerrando o périplo, quer dizer, a caminhada, né, a missão no Calvário. No momento de profunda significação espiritual, Paulo ajoelha-se e ora a Jesus. Percebe que três vultos radiantes se aproximaram. Era Jesus no centro, Estevão à direita e Abigail à esquerda. Emmanuel apresenta nesta cena a síntese de todo o livro Paulo e Estevão e a grande justificativa para afirmarmos que a obra Paulo e Estevão é mais um comentário sobre o mandamento de amar os nossos inimigos, na fala do próprio Mestre Jesus, quando indulgente esclarece a Paulo sobre a vontade divina. Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai
que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Porque quando Saulo foi um verdugo. E agora, como Paulo, ele é um mártir. Ele viveu as duas realidades. A beleza da história de Saulo, Paulo de Tarso, é que ele viveu as duas realidades. Ele foi verdugo e um terrível verdugo. E foi um mártir. Quer dizer, ele foi um verdugo, depois se transformou num grande trabalhador de Jesus e depois ele foi um mártir, né? Então, como ele diz aqui, sim, Paulo, ser feliz. Agora você está conquistando a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos, os mártires, e ali tinham dois mártires, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, né? Porque ele foi um mártir como Estevão foi um mártir, mas ele também foi um verdugo. E os dois também foram dois grandes trabalhadores de Jesus, né? Se reúnam para sempre no meu reino. Essa é a grande vontade do Senhor, que um dia todos os verdugos e todos os mártires se reúnam. Porque, como disse Estevão, quando ele estava morrendo lá, ele diz, né, para a irmã, ele diz aqui para a irmã, vou rapidinho repetir, Cristo os abençoe, Estevão diz para Saulo e para Abigail, quando ele está morrendo, né? Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E foi o que ele fez. O verdugo, quando conheceu a Jesus, serviu a Jesus com o mesmo fervor que ele servia ao templo. Ser para ele companheiro amoroso e fiel, amoroso e fiel. Então ele disse: somos irmãos. E como irmãos, Jesus reuniu os mártires e o verdugo. Todos os mártires e todos os verdugos arrependidos, né, se reúnem no reino do Senhor. Essa é a grande vontade de Deus. E aqui o companheiro Guilherme Del Valle vai encerrar esse livro maravilhoso dizendo assim: assim reconhecemos na figura paulina o símbolo da transformação pelo Evangelho, o esforço para superar o homem velho na conquista do reino dos céus anunciado por Jesus. Então, Paulo é esse exemplo da transformação de um verdugo em um grande trabalhador do Senhor, pelo esforço para superar esse homem velho na conquista do reino dos céus anunciado por Jesus. Estás sofrendo? Aí o Guilherme se dirige para nós, né? Estás sofrendo? Estuda as leis morais que estão aqui, né, no nosso livro dos Espíritos, né? Está aqui no nosso livro dos Espíritos, na terceira parte, é o livro terceiro, Leis Morais, e elas estão aqui, e elas são em número de 11, né? Em número de 11, encerrando nessa última que nós estamos lendo aqui nesse livro, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Então ele diz, estás sofrendo? Pega aqui o livro dos Espíritos, né? Pega essa obra maravilhosa que veio do alto para todos nós, estuda as leis morais, segundo o Espiritismo, em profundidade, e observa qual delas não estás cumprindo em harmonia e descobrirás a gênese do teu sofrimento. Então ele diz, pega o livro espírita, lá no capítulo 11, né, da terceira, ou melhor, pega o capítulo 11, na sua terceira parte, onde você vai encontrar as 11 leis morais. Olha cada uma delas. A primeira é aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho.
A primeira está aqui. A primeira lei moral é a lei divina natural. A segunda, lei de adoração. A terceira, lei do trabalho. Desculpe, a primeira lei de adoração, a segunda, lei do trabalho, a terceira, lei de reprodução, a quarta, lei de conservação, a quinta, lei de destruição, a sexta, lei de sociedade, a sétima, lei do progresso, a oitava, lei de igualdade, a nona, lei de liberdade, a décima, lei de justiça, amor e caridade, né? E nós temos a lei divina ou natural. Então, leia essas leis morais, estude-as com profundidade, diz o companheiro aqui. E se nós estudarmos com alguns livros, só vou voltar aqui, alguns livros colocam a última como da lei de justiça, amor e caridade. Mas o outro livro de espíritos que eu tenho aqui diz que a última é a 12, da perfeição moral. Então, há uma ideia, uma dúvida aí. Mas eu vou seguir esse aqui. Capítulo 1 da lei divina natural e a última, a 12, da perfeição moral. Estuda essas 12 leis, estuda com profundidade essas 12 leis, tá? E observa qual delas não estás cumprindo. Começa a estudar. Será que eu não estou cumprindo a primeira, que é a lei divina natural? Será que eu não estou cumprindo a segunda, que é a lei de adoração? Será que eu não estou cumprindo a lei do trabalho, que é a terceira, ou a lei de reprodução, ou a de conservação, ou a de destruição, ou a da sociedade, ou da lei do progresso, ou da lei de igualdade, ou da lei de liberdade, ou da lei de justiça, de amor e de caridade, ou da lei de perfeição moral? Qual delas eu não estou cumprindo? E se eu descobrir qual delas eu não estou cumprindo, eu vou descobrir a origem do meu sofrimento. Aí continua o Guilherme dizendo: achas que é impossível vivenciá-las de acordo com a proposta de Jesus? Vê como os ensinamentos do Cristo foram diretrizes seguras para a redenção de Paulo de Tarso. Ele, Paulo, observou os ensinamentos do Cristo e decidiu: eu vou cumprir todos eles. E quando ele cumpre todos os ensinamentos do Cristo, ele consegue promover essa transformação na vida dele. Essa transformação pelo Evangelho. Por isso que ele fala: estuda as leis morais, as 12, todas elas, e vê qual delas você não cumpre. E ao observar isso, procura cumprir, porque aí você vai conseguir promover a sua transformação pelo Evangelho. E ele diz aqui: vê como os ensinamentos do Cristo foram diretrizes seguras para a redenção de Paulo de Tarso. Medita e depois vai e faz o mesmo. Assim atingirás a perfeição moral. Então, o que ele nos ensina aqui é muito simples. Por isso que esse livro é Paulo de Tarso e as Leis Morais, o título do livro. Porque Paulo, ele observou as leis morais, todas elas. Procurou verificar aonde ele falhou enquanto Saulo e procurou se aplicar naquela que ele falhou. Com certeza ele falhou da perfeição moral, não é? Tinha muito orgulho, vaidade, egoísmo. E ele se aplicou nessa. E ao se aplicar, ele promoveu a grande transformação pelo Evangelho. O esforço para superar o homem velho, o homem ambicioso, egoísta, vaidoso, orgulhoso, na conquista do reino dos céus anunciado por Jesus. E é isso que ele ensina para a gente. Por isso que é Paulo de Tarso as Leis Morais. O autor do livro nos convida a fazer isso. Estuda as leis morais. Vê a qual delas você não está cumprindo em harmonia. E aí você vai descobrir a causa do teu sofrimento. E Paulo é o nosso exemplo. Se a gente fizer o que Paulo fez, se a gente se aplicar a cumprir essas leis morais, né, que são os grandes ensinamentos de Jesus,
Lembra do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte? A gente vai conseguir fazer como Paulo. Nós vamos conseguir nos transformar pelo Evangelho, vamos vencer o homem velho e vamos conquistar esse reino dos céus, né? Então, ele nos convida a meditar e depois fazer o que o Paulo fez. Assim, a gente vai atingir essa perfeição moral. Então, esse último capítulo eu achei espetacular, porque ele dá para a gente um roteiro. Como buscar vencer a nós mesmos, os nossos vícios, né? As nossas atitudes equivocadas que todos nós cometemos. É fazer aquilo que está lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Lembra? Que o que Agostinho diz para a gente, né? Na questão 919A? Ele diz lá, ó, começa do conhecimento de si mesmo, na parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral, está dentro das leis morais. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à criação do mal? Questão 919. Um sábio da antiguidade não disse, conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, desse grande filósofo, né? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-la? E Agostinho dá essa aula dizendo, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, o grande juiz. Passava a revista ao que fizera, o que fizera durante o dia, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não deixara de cumprir alguma lei moral. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Qual a lei moral que eu precisava aprimorar em mim? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas claras, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou um descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que ainda precisa ser curado. Então, esse livro traz isso para a gente, esse roteiro. O que eu ainda preciso fazer para atingir a perfeição moral? Conhecer a mim mesmo, né? Conhecer a mim mesmo, verificar qual a lei moral que eu não estou cumprindo e procurar corrigir-me, né? Perdoar, ver naquele que me ofendeu, um irmão equivocado, como disse Abigail, meditar e fazer o que Paulo nos ensinou. Assim, a gente vai chegar, vai conseguir, nessa reencarnação ainda, dar o grande salto de qualidade. Dar um grande salto. Eu gostaria de que cada um de vocês, rapidamente, fizesse um pequeno comentário, né, sobre esse estudo que nós tivemos, sobre a lição que nós tivemos, né, porque encerramos esse livro hoje. Eu nem esperava encerrar, mas nós encerramos. Carmen. Eu estava até olhando quando começou esse estudo, e eu não acompanhei esse estudo, né? Agora vou acompanhar pela internet, pelo YouTube. Começou em 2022, em agosto, não, setembro, 9. E é extraordinário, extraordinário. Essa lição agora no final, pelo menos ainda peguei a lição do final,
Nossa, uma coisa de emocionar, e a gente percebe o quanto que a gente ainda está lá atrás nessas questões de perdão, né? Porque a gente ainda tem essa coisa da vingança, da mágoa, Muito do né? sete. É. Do desgosto, E enfim, é. reparação, a gente quer reparação, a gente quer justiça, justiça. Queremos justiça, A né? gente quer justiça. A pessoa tem que pagar, a gente tem que ver a pessoa sofrendo. Nossa, traz uma inversão de valores aqui para a gente de uma forma assim maravilhosa. Não, é emocionante, emocionante. Ainda bem que eu peguei pelo menos o final. Alberta, Esse estudo foi um mergulho assim incrível, muitos aspectos, né, Rosa? sim. Né, Iraci? Uh, Carmen, Eu concordo com o Eloá. Alberto, concordo com a Carmen, Espera, realmente. é. E aí, uma coisa que me veio aqui a lembrança, né, de que Paulo de Tarso, Aurélio Agostinho e Francisco de Assis tiveram o seu ponto, né, de despertar. Eram homens do mundo e tiveram aquele momento de despertamento, né? E a gente pode, então, seguir esses exemplos, né? Para a gente poder caminhar, buscar o caminho verdadeiro. É legal, muito bom esse estudo todo. E Muito legal. obrigado a todos vocês aí pelo compartilhamento, né? Pela igualmente. companhia, Iraci, Carmen, Eloá. O- No início tinha um grupo um pouco maior, né? Mas aí as coisas vão acontecendo e nós somos aqui os heróis da resistência. A Denise não pôde estar aqui hoje porque ela está Ai, acompanhando a tia do Rio de Janeiro, que passou por uma cirurgia, né? aham. Para você aí. Bem, eu tô desde que tu começou e eu tô com o mantra da Abigail, né, que ela falou para ele. Ele pergunta, né, o que que eu faço, o que que eu posso fazer? Aí ela começou a dizer: ama, trabalha, perdoa, ama, trabalha, Perdoa perdoa Perdoa. e espera, né? e Espera. espera. É isso aí, ama, trabalha, perdoa e Ama, espera. trabalha, perdoa. Ai, eu achei isso tão assim bacana, né, que deu força para ele. E um amor desses realmente é de céu, né? Coisa Coisa maravilhosa, de, né? de Não, espírito, né? Assim, completíssimo, né? Todos eles, mas maravilhoso. de especial Abigail, o irmão e Paulo, né? É um amor realmente grande. Iraci, para você aí, minha amiga. Muito lindo. Bom, esse livro, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu li e eu reli, porque é uma história que toca a gente. Uma história verdadeira, né? Que toca no nosso interior. E- O nosso momento de despertamento um dia virá, com certeza. Virá para todos nós. Não sabemos quando será. Na verdade, nós nem sabemos se estamos na caminhada correta. Tentamos, né? Estamos tentando uma Verdade. caminhada digna de amor com Estamos os nos dias de Cristo. esforçando o Estamos máximo. Nos nos esforçando. esforçando, estamos nos É uma esforçando. construção, é uma Sim, construção. A sim. Aos É, construção. pouquinhos. E Cada dia lembrando, você Paulo coloca Estevam, um tijolinho, né? Cada dia eu você põe um gosto tijolinho sempre, e vamos fazer a nossa construção de amor, de caridade, de compreensão, de perdão e agradecendo ao Pai por estarmos aqui. e eu lembro sempre de Pedro de muito Camargo, obrigada. quando disse: vocês já se deram os parabéns hoje? Né? É Ah, verdade. Nós temos que É, nos dar os parabéns, é, porque nós estamos, apesar exatamente. das dificuldades, nos esforçando para conseguir seguir o exemplo de Paulo, né? Se ele conseguiu, né, numa reencarnação, vencer o homem velho que habitava dele e que cometeu tantas coisas, nós podemos seguir o exemplo dele e buscar ver as nossas fraquezas, nossas falhas e corrigi-las. E assim nos transformarmos, né?
para alcançar essa perfeição moral, que é o grande objetivo de todo estudo Maravilhoso. criado por Deus. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui. O estudo dessa obra é maravilhosa. O próximo estudo nosso vai ser o Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, né? Que eu pedi que vocês comprassem o livro. Lembra um tempo atrás? O sermão... Só que esse estudo vai ser na quarta-feira, quando a gente terminar o livro de Emmanuel, porque sábado não teremos mais estudos. Mas eu tinha falado antes que a continuação seria estudar o Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, que é muito bom, muito didático. Só que vai ser feito na quarta-feira, às 19h40, assim que terminar o livro Emmanuel, que já está acabando. Faltam os 4 capítulos só. Eu acredito que até final de junho a gente termina a obra Emmanuel. Eu acredito que, no mais tardar, a última semana de junho, a gente esteja começando a estudar o livro. Deixa eu pegar aqui o meu, deixa eu ver se ele está aqui. Cláudio Fajardo, é o Sermão. É Sermão da Montanha, não é Sermão do Monte, não. Eu sei, é porque tem um chamado Sermão do Monte, tá? O meu, a capa é diferente, tá, gente? A capa do novo parece que é branquinha. Essa aqui, ó. O Sermão, é o Sermão do Monte mesmo, não é da montanha, não. É o Sermão do Monte, Cláudio Fajardo. Esse será o livro que nós vamos estudar na sequência desse Paulo de Tarso e Azuis Morais. Só que será na quarta-feira, às 19h40, depois de terminar o estudo da obra Emmanuel, tá? Acredito que até o final. Nós ainda temos uma sequência de livros acabando, né? Quando terminar o livro também da sua de Obsessão e Desobsessão, nós vamos estudar esse, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. E quando terminar o livro Qualidade da Prática de Mediúnica, aí nós vamos estudar esse que todo mundo tem, o Livro dos Médiuns. Então, são 3 livros que estão para começar. O Sermão do Monte, que vai ser quarta-feira, 19h40, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, que vai ser sexta-feira, às 16h, e o Livro dos Médiuns, que vai ser na sexta-feira, 5h30. Eu vou botar mais cedo, eu vou botar 5h20. 5h20 da tarde, tá? Acho que o horário é 5h20. Então, gente, o que não nos falta é oportunidade de crescimento. E nós temos agora também, dia 3, 10, 17 e 24 de junho, na segunda-feira, às 18h40, o nosso painel espírita sobre dependência química. E nós estamos pensando também em fazer um outro trabalho sobre dependência química ao longo do ano. Seria um estudo por mês. Eu vou conversar com o nosso irmão William Lira, que o William ele é um estudioso da dependência química, um estudioso. Então, eu estou pensando em fazer um trabalho assim, mensal, né? Uma aula por mês sobre esse tema, e ele vai abordar todo tipo de droga, de dependência química. Fica um alerta para a gente, né? Porque, graças a Deus, nós ainda não passamos por isso, hoje, desencarnação. Mas quantos de nós não tem uma família, às vezes, um companheiro passando por isso, um amigo? Então, e quantas pessoas do mundo estão ainda passando por essa dificuldade, né? Então, o nosso trabalho é esse, é divulgar o Evangelho e ajudar aquele que necessita. E estaremos também nos ajudando. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, Jesus, médico das almas, Jesus, nosso mestre, nosso guia, Paulo de Tarso, grande companheiro, que nos deixou um exemplo maravilhoso de promoção da transformação moral através dos ensinos do Evangelho. Francisco de Assis, Estevão, Abigail, essa pleiade de espíritos que trabalharam e continuam trabalhando ao lado de Jesus pela transformação da humanidade, para que essa humanidade se moralize, para que essa humanidade se torne verdadeiramente cristã. Só temos a agradecer a esses espíritos amigos, agradecer a Deus pela oportunidade dessa reencarnação, que para nós, espíritos mortais, essa é a mais importante que estamos tendo, é aquela que está nos dando a grande oportunidade da mudança,
Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Nós te agradecemos de joelhos, nós te agradecemos imensamente e te pedimos, continue a ter misericórdia e compaixão de nós. Nós estamos aqui nessa reencarnação, trabalhando, nos esforçando para nos melhorar. Ainda cometemos muitos equívocos, sim, porque ainda somos espíritos perfectíveis. Mas um dia, Senhor, com certeza, nós abraçaremos esse evangelho do Senhor completamente e o colocaremos em prática. Para isso estamos trabalhando, para isso estamos aqui hoje. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações. Que esses bálsamos, esses fluidos abençoados que vêm do teu coração, que vêm do coração dos filhos amigos, recaiam sobre nós, envolvendo-nos, fortalecendo-nos, equilibrando as nossas energias. E que a gente permaneça firme, sempre, unidos de mãos dadas, para auxiliar aqueles que necessitam. E pedimos ao Senhor, Mestre querido, nesse momento, o grande médico Jesus, que toque o coração de todos nós. Que abençoe todos aqueles, Senhor, que te seguem e ajude aqueles que hoje necessitam do teu amor, do teu remédio, da cura que o Senhor pode nos proporcionar através da tua vontade, do teu amor e do teu magnetismo. Auxilia-nos, Jesus, e perdoe-nos por ainda não compreendermos completamente os ensinamentos, mas temos fé no Senhor, no Pai Criador, e sabemos que o Senhor não desamparará nunca nenhum de nós. Toque-nos, Senhor, nesse momento, que suas mãos abençoadas possam ser pousadas sobre nossas cabeças, trazendo-nos a força, a coragem e o remédio que todos nós precisamos para conquistar essa saúde tão necessária para continuarmos a nossa caminhada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, amigos espirituais. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. E com certeza Graças a vamos Deus. permanecer trabalhando, tá? Ó, Deus beijo assim no o coração de quiser. todos. Obrigada, Fiquem em Rose. paz, que o Obrigada. Senhor nos abençoe. Eloá, você fica aí para a gente conversar, tá? Não sai agora, não. Tá bom. Tchau, Tá gente. legal. Boa Depois noite para você Um beijo conversa. a todos. Boa noite Um para bom final de todos. semana para todos. Obrigado. Para todos Tchau. vocês também, um bom final de semana.